Um bálsamo do Senhor nas nossas vidas nesse tempo, sobretudo em particular na minha vida. E hoje nós queremos lançar mão do Salmo 130. E esse salmo é um salmo poderoso. Então você que achou aí o Salmo 130, fique de pé para lermos a palavra do Senhor. Salmo 130, eu vou estar lendo na NVI, varão, se você conseguir colocar aí. Salmo de número 130. O Leandro vai nos ajudar colocando aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal ou misericórdia e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas ou suas iniquidades. Palavra do Senhor, podeis assentar. Oremos mais uma vez. Deus, nós suplicamos nessa hora que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor tome cativa, Deus, cada mente, cada coração nessa hora. Que nada, ó Deus, venha tirar a nossa atenção e que venhamos, ó Deus, receber a sua palavra nessa noite. E sermos confrontados por ela, sermos consolados por ela, sermos encorajados por ela, Deus, sermos transformados por ela em nome de Jesus. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa, de maneira clara, Deus, e poderosa, trazer a sua palavra aos nossos corações nessa noite, pois eu sei, ó Deus, que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só tu tens, ó Pai, as palavras de vida eterna. É no nome de Jesus que eu oro, junto com os meus irmãos nessa noite. Amém e amém. Amados, Salmo 130, na continuação do Salmo de Romagem, e vocês sabem que os Salmos de Romagem fazem parte desse grupo de 15 salmos que compõem o saltério dentro do saltério. São os Salmos de Romagem que o povo de Israel cantava na sua peregrinação em direção a Jerusalém. Então o povo está caminhando, o povo está peregrinando, e o povo está caminhando e peregrinando, cantando, louvando ao Senhor. E se nós vimos, numa outra oportunidade, na oportunidade passada, no Salmo 129, um grito, um brado, um louvor de adoração ao Senhor Jesus, com grande alegria, com grande efusão, clamando ao Senhor por justiça. Nessa hora, no Salmo 130, nessa feita, no Salmo 130, parece que o tom é menor, Miguel. Parece que agora o salmista e o peregrino agora cantam de forma mais baixa, mais pausada. Parece que agora o salmista, ele, na sua peregrinação, ele está um pouco com a cabeça baixa. Ele está caminhando um pouco mais devagar. E esse salmo, ele é precioso e poderoso na história da igreja, porque, como já ensinou o reverendo Augustus, esse salmo era o predileto de Agostinho, de Lutero, de Calvino. John Owen, um dos príncipes dos puritanos, escreveu um comentário de 300 páginas só no Salmo 130. Porque esse salmo, ele traz à tona uma realidade latente, amados, na minha e na sua vida. Por isso eu chamo a sua atenção para esse salmo. E vamos então caminhar louvando ao Senhor, mesmo que seja com um tom menor. Versículo 1, então,
o salmista agora nos chama a atenção, porque ele está com a cabeça baixa, peregrinando, mas está cantando. Pausadamente, mas cantando. Das profundezas, clama a ti, Senhor. Das profundezas. O salmista aqui, ele revela uma profunda angústia. É um clamor desesperado por socorro. O contexto revela que esse clamor, amados, advém de um afastamento, de uma alienação, de uma separação, ou seja, de uma quebra de relacionamento com Deus. Então ele clama, então ele suplica que Deus ouça a sua voz, pois parece para o peregrino, parece para o salmista que as portas da morada celeste estão trancadas, que as janelas estão lacradas, que o céu está fechado. Há um sentimento, há uma angústia de separação. E ele então está clamando, e clamando das profundezas. Ele usa essa expressão para mostrar o seu total desespero. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Há um clamor desesperado brotando do coração do peregrino. Como o Salmo 69 revela: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Versículo 15: não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. É nessa linha, é nessa pegada, é nesse ritmo que o peregrino está clamando ao Senhor. Clamando a Deus. Porque ele sente a angústia de uma separação. A angústia de um afastamento. E ele clama ao Senhor para que o Senhor ouça a sua voz. Esteja atento os seus ouvidos às súplicas dele. E o versículo 3, então, parece revelar o motivo dessa angústia de separação. O versículo 3 diz: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? O contexto parece mostrar, amados, que a angústia da separação é fruto do pecado. Porque o salmista, ele sabe muito bem que não há um justo sequer. Ele sabe muito bem que não há ninguém que não peque. Ele sabe muito bem que todos os dias, diariamente, nós ofendemos a santidade de Deus. E a Bíblia nos revela que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Existe, então, essa consciência de pecado no coração do salmista, de maneira que ele sabe que se Deus levar em conta os nossos pecados, ninguém permaneceria vivo diante dele, porque ele é 3 vezes santo, porque a Bíblia diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E a ideia do hebraico é justamente registrar, e ele faz essa pergunta retórica: se tu, soberano Senhor, registrasses, colocasse cada um por um, e mostrasse a conta, ninguém, absolutamente ninguém, se salvaria. Amados, eu ouso dizer que é essa consciência que falta nas nossas vidas. É esse entendimento que falta
nas nossas vidas. E às vezes experimentamos essa separação. Às vezes Deus se afasta de nós por causa dos nossos pecados. E nós adentramos então nas profundezas. Chegamos ao fundo do poço. Porque estamos longe de Deus. Estamos afastados de Deus. Estamos separados de Deus. E somos tomados, então, por uma angústia profunda, por um desespero profundo, por causa da nossa separação, por causa desse afastamento. Deus se afastou de nós, porque nós abraçamos mais o nosso pecado, ao invés de nós nos submetermos ao Santo Deus. Mas, amados, o versículo 4, ele expressa algo poderoso, porque o salmista que clama das profundezas, o salmista que ora ao Senhor, pedindo para que Ele ouça as suas súplicas, o salmista que agora ele argumenta com Deus, trazendo a sua consciência de pecado, ele também faz uma revelação poderosa, gloriosa. E ele diz no versículo 4, mas contigo está o perdão. Mas contigo está o perdão. Nós achegamos ao fundo do poço, nós estamos nas profundezas, separados de Deus, abraçados com o nosso pecado, mas somos tomados por uma consciência de pecado. Então, no fundo do poço, nós olhamos para cima. E nós relembramos, mas contigo está o perdão. O perdão oferecido por graça, amados, apaga as transgressões e nos conduz ao temor a Deus. Porque contigo está o perdão para que sejas temido. Nós agora alcançamos o perdão de Deus porque Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. E esse perdão nos conduz a viver de forma que agrade ao Senhor, de forma que honre ao Senhor. E há uma frase atribuída a Spurgeon, que a gratidão do perdão gera mais temor do que o horror da punição. Saber que esse Deus santo, saber que esse Deus poderoso, saber que esse Deus gracioso, saber que esse Deus majestoso, saber que esse Deus grandioso olha para pessoas como nós, estende a sua mão de misericórdia e nos ergue quando nós ofendemos o seu caráter. Isso gera gratidão no nosso coração, de maneira que agora não tem como eu não me submeter a um Deus como esse. Um Deus que, apesar de tudo que eu fiz e que eu faço, Ele está sempre pronto a me perdoar. Esse Deus, então, amados, o perdão desse Deus gera gratidão e gera temor, porque agora passamos a viver uma vida de adoração reverente, de respeito, de consideração, porque recebemos o perdão desse Deus. A ideia apresentada pelo salmista, amados, é de que nós estamos presos em um poço. Então, clamamos por socorro. E Deus agora ouve e responde. E ao ouvir e a responder, agora aguardamos a ação dele em nos içar ou nos puxar para cima. Porque o perdão de Deus não é simplesmente nós estamos no fundo do poço e nós clamamos a Deus e Deus vai lá na beira do poço e diz, eu te perdoo. Não, o perdão de Deus é Deus, eu te ouvi, eu te perdoo e eu vou te tirar daí.
O perdão de Deus é Ele nos puxando em direção à sua presença. O perdão de Deus é Deus usando a sua misericórdia, usando a sua bondade e nos tirando do lamaçal do pecado, e nos tirando do fundo do poço, e nos arrancando das profundezas em que nos encontramos. Isso para que nós restabeleçamos a comunhão com Ele. Deus, o perdão de Deus, é Ele nos puxando em direção à sua presença. É por isso que agora o salmista revela no versículo 5, e versículo 6, eu aguardo, ou eu espero, eu aguardo, eu espero e eu anseio. Há aqui a santa expectativa de que Deus responderá, agirá e o fará, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu ao seu povo. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Saber, amados, que nós podemos clamar, saber que nós podemos orar, sabendo que nós podemos suplicar e pedir perdão a esse Deus. Sabemos que esse Deus há de nos ouvir e há de responder e há de agir em nosso favor. Isso gera em nós um aguardar, um esperar e um ansiar. Mas isso não é algo simplesmente subjetivo, porque nós esperamos, nós aguardamos e nós ansiamos na palavra dele, ou pela palavra dele, pelaquilo que ele prometeu na sua palavra. E nós esperamos e ansiamos essa manifestação de Deus, fazendo com que o seu perdão nos atraia de volta e restabeleça a comunhão. Nós ansiamos por esse momento. Aguardamos ansiosamente esse momento. E ele usa uma analogia, uma comparação. Eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. A ideia de um vigia que passa a noite toda vigiando algo, guardando algo, e ele está contando os minutos e as horas para amanhã chegar, para que ele possa voltar para sua casa, para que ele possa voltar para sua família. E o salmista usa essa figura, faz essa comparação para dizer, mais do que os sentinelas, mais do que os vigias, eu anseio, eu espero pelo Senhor. Porque o salmista tem a consciência, amados, de que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele tem essa certeza, essa confiança, isso gera essa expectativa santa, de maneira que ele fica, mesmo em minhas lágrimas, Deus agirá. Deus estenderá o seu braço de amor e de misericórdia. Deus me levantará. Deus me conduzirá. Deus me fortalecerá. E eu aguardo ansiosamente por isso. E é interessante que agora, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos revelam justamente isso, esse versículo conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso gera uma santa expectativa em nossos corações. Mas versículo 7 e versículo 8
É interessante porque agora o salmista ele sai do campo individual e entra na esfera comunitária. Ele está clamando, ele está orando, ele está cantando e agora ele está pregando. Porque agora ele vira para a comunidade, conduzindo o povo a colocar a sua esperança e a sua confiança naquele que os elegeu, naquele que os chamou, naquele que os salvou. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção, há misericórdia e ampla redenção. Misericórdia, amados, é aquilo que o Senhor não nos dá quando nós merecemos. Como assim? Nós somos pecadores. O que nós merecemos é condenação. O que nós merecemos é o inferno. O que nós merecemos é o salário do pecado. Mas Deus não nos concede. Por misericórdia, Ele nos concede amor. Por misericórdia, Ele nos concede redenção. E a ideia de redenção é a ideia de resgatar. Ele nos resgata, então, do fundo do poço que nos encontramos. Ele nos resgata das profundezas. Ele nos resgata da profunda tristeza. Ele nos resgata da solidão. Ele nos resgata por seu amor leal, por misericórdia. Por isso, o salmista está conclamando a comunidade de Israel: ponha no Senhor a sua esperança, ó Israel, porque Ele é misericordioso. Nele nós temos plena redenção. E aí ele fecha: Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas, de todas as suas iniquidades. Ele resgatará o povo de viver aprisionado nas profundezas que o pecado nos leva. Dito isso, amados, eu quero caminhar para a conclusão trazendo algumas lições importantes. Primeiro, quando nos encontramos nas profundezas, quando nos encontramos no poço, quando nos encontramos aprisionados no lamaçal, quando somos enganados pelo pecado, amados, a nossa atitude deve ser de clamar ao Senhor. Das profundezas, clame ao Senhor. Salmo 86, versículo 3: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. No tempo de angústia profunda, quando nos encontrarmos nas profundezas, clame ao Senhor. Não fique aprisionado num sentimento de autocomiseração. Não fique, ó céus, ó vida, por quê? Porque clame ao Senhor. E o Senhor, por misericórdia e graça, há de ouvir, amados, o clamor de um coração angustiado, consciente do seu pecado. Nós não estamos falando de remorso aqui, nós estamos falando de arrependimento.
E Deus não nega o clamor de um coração arrependido. Segundo, das profundezas, almeje, anseie por essa comunhão restaurada. Jonas, capítulo 2. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O clamor de Jonas é por essa comunhão restaurada. Vocês sabem a história de Jonas, profeta fujão, desobediente, que foi lançado nas profundezas, que teve a sua comunhão abalada, mas que agora nas profundezas ele clama ao Senhor e anseia por essa restauração da comunhão com o Pai, restauração da comunhão com Deus. Por isso, sabendo que os pecados, que a desobediência nos conduzem aos vales mais profundos, amados, nos afastando de Deus, almeje, anseie, clame, almeje e anseie pela restauração da comunhão com Deus. Terceiro, creia e confie no Deus em que há misericórdia e copiosa redenção. Salmos 40, a partir do verso 1: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Creia e confie no Deus em que há misericórdia e copiosa redenção, amados. Deus, por misericórdia, muda a minha, a sua situação. Deus, por misericórdia, nos arranca e nos resgata do vale mais profundo, dos poços mais escuros, e é capaz de transformar a nossa vida, restabelecer a comunhão e colocar nos nossos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Isaías, capítulo 1, verso 18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Não importa o estado em que você encontra, não importa a que vale profundo você chegou, não importa a que poço profundo você chegou, não importa quanto o lamaçal do pecado está consumindo você, clame ao Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados e Ele ouvirá o seu clamor e trará perdão e redenção
Deus pode nos resgatar. Deus pode nos limpar. Deus pode nos lavar. Deus pode nos salvar. Deus pode trazer a alegria de volta. Deus pode restabelecer a comunhão. Creia e confie nesse Deus. Quarto, saiba que perdão verdadeiro e real somente em Cristo Jesus. Não queira atenuar a sua culpa com boas ações. Não queira atenuar o seu sentimento de remorso fazendo algumas coisas boas. Não queira atenuar o seu sentimento de remorso, o seu sentimento de culpa, mudando alguns comportamentos. Isso não vai mudar o seu coração e nem a sua situação. Perdão verdadeiro e real somente em Cristo Jesus. E esse perdão que nós recebemos, amados, nos leva a vivermos uma vida nova. Isaías capítulo 55, versículo 7, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, recebe perdão verdadeiro e real aquele que crê em Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que confessa os seus pecados, aquele que abandona os seus pecados, recebe perdão, redenção, restauração e se torna uma nova criatura. Porque o último texto para nós lermos, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora, amados, nós entendemos, e o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender, que quando estamos em Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, abandonamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos pecados e nos lançamos, por meio do clamor a Cristo Jesus, recebemos perdão. E Ele nos restabelece, primeiro, transformando a nossa vida, fazendo ser nova criatura, abandonando as coisas velhas, abandonando as velhas práticas. E ele diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. A comunhão afetada pelos pecados, agora, por meio de Cristo, amados, Cristo quebra o muro de separação. E agora pode nos unir novamente com Deus. Saímos das profundezas e agora voamos nas alturas.
Só que, como eu disse anteriormente, se o salmista está clamando, está orando, está louvando, está confessando, o salmista também está pregando, lembrando-nos que Deus, agora que restabeleceu a nossa comunhão com o Pai por meio de Cristo, agora que somos novas criaturas, agora que estamos reconciliados com Deus, Ele nos deu o ministério da reconciliação. De maneira que devemos proclamar: reconciliem-se com Deus. De maneira que nós agora somos a voz de Deus na beira do poço. Reconciliem-se com Deus. A solução para a angústia profunda, para a tristeza absoluta, a solução para que eu e você saiamos desse poço, desse vale escuro, é nos reconciliar com Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele oferece para nós, por graça e misericórdia, redenção. Ele, amados, apaga os nossos pecados. E agora, ainda que continuemos pecando, nós estamos sempre em posição de suplicar a Deus que cada dia mais transforme a nossa vida e nos liberte desses pecados que continuam insistentemente a afetar a nossa comunhão com o Pai. A nossa crise agora é de Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Mas agora eu tenho aonde recorrer. Agora eu sei que eu tenho perdão posicional. E eu continuamente clamo ao Pai pelo perdão relacional. Sou perdoado por Deus por meio de Cristo. E continuo clamando a Deus para que me perdoe, para que eu continue desfrutando da sua comunhão, da sua presença. E é a presença de Deus, amados, que nessa peregrinação vai encher o meu e o seu coração de alegria nessa caminhada. É essa presença, a presença de Jesus em nós, conosco, que vai nos conduzir, nos ajudar a passar pelos vales mais escuros. Porque, como ensina o Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Saber, amados, que Deus está conosco, que Cristo está conosco, que o Espírito está conosco, nos dá forças para cada dia mais viver uma vida de temor, de honra, uma vida que glorifique a esse Deus, uma vida alegre por desfrutar comunhão com esse Deus, até o dia em que não mais nós experimentaremos a luta, o luto, o choro, a dor da separação, porque agora viveremos eternamente com Ele e para Ele. Por isso, esse cântico é precioso e poderoso, e ele nos ajuda a lembrar, amados, que nós, mesmo crendo em Cristo, podemos sofrer, chegar ao fundo do poço, porque ainda lutamos em nosso interior com os nossos pecados.
Mas, amados, esse salmo nos leva a descansar, a confiar e a colocar a nossa esperança nesse Deus que nos concede perdão. E perdão não pelo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas perdão por causa do seu amor, da sua misericórdia. E isso nos leva a descansar. Isso nos leva a confiar. E que esse Deus estará conosco, mesmo quando nós estamos nos vales mais sombrios. Por isso, amados, que nós possamos desejar se afastar do pecado com a força de Cristo Jesus, com a direção de Cristo Jesus, com a palavra de Cristo Jesus, colocando a nossa confiança nele, crendo nele, colocando a nossa esperança nele, nós passaremos pelo vale de choro, pelos vales sombrios. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por sua palavra. Peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor aplique de maneira mais clara, ó Deus, ao coração dos meus irmãos a sua palavra, trazendo a revelação, ó Deus, de que apesar de nós, apesar dos nossos pecados, quando nós clamamos ao Senhor arrependidos, conscientes do nosso pecado, ó Deus, desgostosos dessa vida pecaminosa, ó Deus, o Senhor, ó Deus, ouve o nosso clamor. O Senhor, ó Deus, nos garante pela sua palavra que o Senhor não abandonaria e não abandonará, ó Deus, um coração contrito e quebrantado, quando clama humildemente, pedindo socorro ao Senhor. Por vezes, ó Deus, nós somos enredados e enganados pelo pecado, ó Deus. Mas queremos pedir ao Senhor, ó Pai, não se afaste de nós. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos mantenha firmes e de pé, e traga ao nosso coração a cada dia a alegria de viver para o Senhor, a alegria da salvação, ó Deus, a alegria de ter comunhão com o Senhor, ó Deus. Ó Deus, que nós não sejamos engolidos pelos vales sombrios, ó Deus, mas que a luz do Senhor possa iluminar, ó Deus, nos vales profundos que enfrentarmos, ó Deus. E assim possamos colocar a nossa confiança e a nossa esperança somente no Senhor. Clamando ao Senhor que, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas lutas, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas fraquezas, ó Deus, nós queremos e desejamos viver em comunhão com o Senhor. Por isso, ó Deus, perdoe os nossos pecados, Senhor. Purifique o nosso coração, ó Deus. Traga libertação, traga a transformação, traga a redenção, ó Deus. Ó Senhor Jesus, queremos viver uma vida com o Senhor e para com o Senhor. Por isso, ó Deus, domine o nosso ser, ó Deus. Para isso, pedimos ao Senhor, ó Deus, ministre a sua palavra diariamente aos nossos corações, ó Deus. E que no trono do nosso coração, somente o Senhor governe. Ninguém mais, nada mais, somente o Senhor, ó Deus. E que na luta contra o pecado, com a força do Senhor, nós possamos sair vencedores, ó Deus. E possamos, então, viver uma vida que glorifique ao Senhor. Até o dia em que não mais precisaremos nos preocupar, ó Deus, com isso. Porque seremos glorificados, plenamente santificados, e viveremos diante da presença do Santo Deus para todo sempre, sem se envergonhar, sem se esconder, mas desfrutando de comunhão plena eternamente. Ó Deus, mas até lá na nossa peregrinação, que o Senhor esteja conosco, segurando na nossa mão, ó Deus, para que não venhamos, ó Deus, nos afundar nas profundezas,
mas que, mesmo que venhamos passar pelos vales profundos, ó Deus, o Senhor possa nos resgatar todos os dias. É no nome de Jesus que nós oramos. Gratos por sua palavra. Amém e amém. Vou estar louvando mais uma vez, logo após a oração